Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando, refletindo, meditando nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar o homem, de transformar. E isto é coisa sobrenatural. É verdade que a fé não é explicada. Eu não tenho uma fé cega. Eu não tenho uma fé que é bitolada. Não. Eu não tenho uma fé que não questiona, que não entende de forma alguma. Mas a fé é sobrenatural e não se explica. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, a palavra de Deus. Então é uma coisa que as Escrituras nos ensinam que não tem como você explicar muito, até porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então o autor é aquele que cria, consumador é aquele que estabelece, fundamenta e determina. Ou seja, não dá para ficar explicando fé. Fé você tem, fé é crer. Eu creio, eu decidi crer na palavra de Deus, que é uma coisa interessante de se abordar. Às vezes as pessoas creem em várias religiões, doutrinas, filosofias, enfim, as pessoas decidem crer naquilo. E Deus deu liberdade ao homem para isso. Deus não quer nenhum robozinho. Deus é o criador do homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas ele deu ao homem liberdade para amá-lo ou não, para aceitá-lo ou não. Se o homem quiser rejeitá-lo, se o homem quiser crer em Deus, ele pode crer. Se o homem não quiser crer em Deus, mesmo Deus tendo sido o seu Criador, obviamente, quando eu digo isto porque eu creio na palavra de Deus, Deus não vai interferir, não vai obrigar ninguém a nada, porque Deus quer uma intimidade, quer uma amizade, um companheirismo, um relacionamento com o homem de liberdade, nada forçado. Então Deus, Ele, porque quer esse relacionamento que não seja forçado, Ele envia Jesus Cristo para nos dar vida abundante, para libertar-nos do pecado, para fazer de você e de mim uma nova criatura. Portanto, nenhuma ação que você e eu possamos ter, alguma ação relacionada com a nossa vida, com a nossa existência, no sentido de agora eu vou decidir que não quero mais saber de nada na minha vida, vou criar uma filosofia, uma doutrina. Deus vai permitir. Olha que Deus lindo. Eu decidi crer na palavra de Deus. Quando eu decidi crer na palavra de Deus, Deus então, segundo a sua própria palavra, através de Jesus, Ele cria a fé e Ele firma a fé. Talvez você tenha muita dificuldade em crer em Deus, crer na palavra de Deus e mais ainda, em obedecer a Deus. Porque mais difícil do que crer que Deus existe, que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Jesus é o Messias de Deus enviado para salvar, é obedecer. Mas sabe qual que é o segredo, se é que eu posso usar esta palavra? É o coração, é a decisão. Porque quando você e eu decidimos obedecer a Deus, Ele age em nossas vidas, através do Espírito Santo dele, nos conduzindo à obediência. Não é algo que você e eu determinamos pela nossa vontade, no sentido da nossa capacidade. Não. A minha vontade só estabelece a minha decisão. A partir da minha decisão, é Deus quem opera em vós, diz a Bíblia, tanto querer quanto realizar. É Deus, tudo é pela graça. E a graça de Deus é que nos sustenta. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a graça dele nos liberta do pecado, nos dá vida nova, que a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos fortalece, a graça de Deus firma os nossos passos. É a graça de Deus que salva, que transforma, que liberta e que nos conduz a cada dia a termos intimidade com Deus, a sermos por Ele sustentados, porque Ele, insisto, através da sua palavra, isto é cíclico. Eu creio na palavra, a palavra gera fé no meu coração, eu tenho fé, eu creio na palavra e assim eu vivo em obediência a Deus. E por causa da obediência a Ele e à sua palavra, Ele envia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história, o cumprimento, o estabelecer da vontade dEle. E lembre-se,
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Entrega tua vida a Ele, teu caminho a Ele. O mais, Ele o fará.